Hoje o Produtor Quer Saber vai mostrar para você um setor do agronegócio pouco conhecido, mas de muita importância socioeconômica e ambiental. É a reciclagem animal. O nome parece estranho, mas a atividade transforma mais de 12 milhões de toneladas por ano de matéria-prima que vem do abate de aves, suínos e bovinos. Tudo aquilo que não vai para o consumo humano é aproveitado na produção de farinhas, óleos de origem animal, biodiesel e produtos de higiene e limpeza. Quem vai explicar com detalhes esse assunto para você é a gerente de gestão e projetos da Associação Brasileira de Reciclagem Animal, Kátia Macedo, que está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Marcelo, obrigado. Então, vamos começar primeiro, Kátia, explicar para quem está em casa com detalhes o que é reciclagem animal. Marcelo, a reciclagem animal é o aproveitamento da parte não comestível da cadeia da carne. Podemos dizer que são os ossos, as vísceras, aquelas partes de carne que o brasileiro não tem o hábito de comer, né? Também a gente aproveita as vísceras, as penas, e na cadeia nós envolvemos todos, né? Nós vamos do peixe até o boi, né? Essa é transformado, né? Tudo que não vai para a alimentação humana, que antes poderia ir para aterro sanitário, causando problemas ambientais, vai para uma indústria que é transformado em dois produtos básicos, que são os sólidos são transformados em farinhas e o líquido é transformado em óleos, né? Mais conhecido da população como sebo. É, né? Mais conhecido como sebo. É mais conhecido como sebo, né? Então, Kátia, e como é que funciona todo esse processo de reciclagem? Ocorre da seguinte forma, Marcelo. Esse produto entra numa indústria, ele passa por um processamento a quente. Toda a matéria-prima que vem dos frigoríficos, né? Não só de frigorífico, mas também de casas de carnes, açougues, do abate em geral, né? Lembrando, Marcelo, que é sempre uma matéria-prima com qualidade. A gente não processa material podre. Certo, sempre tá? com qualidade. Sempre material... Primeira regra é que essa matéria-prima tenha qualidade. Primeiro critério. Primeiro qualidade critério. da matéria-prima. Qualidade da matéria-prima. Né? E aí é transformado tanto que sobra do bovino, como do suíno, como de peixes e como de aves. Ela é transformada em farinhas e as gorduras, e aí volta como fonte de matéria-prima para outros produtos. Né? Então a gente é produto base para uma outra indústria. Né? Pouca gente conhece, né? E tem tanta importância um setor como esse, né, Kátia? Pois é. Aliás, quase ninguém conhece, Marcelo, mas nós estamos presentes na vida de todo mundo. Todos os dias alguém usa alguma coisa que teve como ingrediente algum dos nossos produtos. E como é que nós podemos, então, encontrar resultado da reciclagem animal no nosso dia a dia, então? Olha só, Marcelo, já em produtos acabados, o que a gente podia dizer? Maquiagem, na ração do pet, nos óleos, no biodiesel, nos produtos de higiene e limpeza, como no detergente que a dona de casa usa, no sabão, nos cremes, na tinta, Marcelo. Tem base, vai parte dos nossos produtos para uma tinta. Impressionante, pouca gente conhece mesmo a importância que tem esse setor e chegando isso no mercado. Olha só, maquiagem, no dia a dia, impressiona esse processo, né? E é importante essa divulgação, né, Kátia? Isso. Hoje, Marcelo... Divulgar essa imagem do setor. Sim. E hoje nós podemos contribuir, inclusive, com fertilizantes orgânicos para a lavoura. Para né? a agricultura, então, que tanto se fala agricultura orgânica, você consegue sim. ter Se a mais gente um parar processo. para pensar, nós temos um grande problema, né? Que é o que fazer com que não é consumido na cadeia da carne. Nos últimos anos, o abate aumentou muito, o consumo de carne aumentou muito. E a gente nunca para pensar e dizer assim, o que é feito com aquilo que eu não como? Exatamente. Imagina isso num aterro sanitário. É o problema que a gente tem e cada vez aumentando mais na cadeia tão importante no Brasil, uma cadeia, a gente é um player mundial, né, na produção de carne, e aí onde é que vai essa sobra? Para né? onde Então, vai essa sobra? Nesse processo de abate, qual é o percentual que fica para a reciclagem, Kátia? Aproximadamente 34%.
Então, e nesse processo, então, quando se fala em números desse processo todo, né? Qual é o volume de matéria-prima que o setor trabalha? É um volume expressivo? Marcelo, hoje a gente está trabalhando com números na casa de grandeza de 12 bilhões de quilos de matéria-prima. Pra você ter uma ideia, seria o suficiente para lotar 2 Maracanãs. Não, eu estou dizendo não só da área livre, eu estou dizendo de tudo. Imagine o Maracanã, a altura que ele tem, cheio de matéria-prima. E isso, Marcelo, levando em consideração o que é fiscalizado pelo Ministério da Agricultura a nível federal. Né? Esses números eles não contemplam 100% de outros abates, porque no Brasil nós não temos só fiscalização federal, nós temos também abates com fiscalização estadual e com fiscalização municipal. Esses números seriam muito maiores, né? Esses números, sim. Esse número a gente estima que ele é bem maior. Já tem uma estimativa muito maior. Sim. É importante isso. Agora, um setor como esse, ele exporta, quais são os mercados? Sim, Marcelo. A gente exporta. Mas antes da gente falar de exportação, vamos falar do que a gente transforma. Né? Essas 12 bilhões de toneladas é transformado em quê? Né? É a transformação. A transformação. O que a gente tem, né, de matéria-prima aí? 1,9 bilhões de litros de óleos e 3,4 bilhões de quilos de farinhas proteicas, né? E esses ingredientes são usados principalmente nas indústrias de ração, né? Ração para animal de estimação, rações para a cadeia de aves e suínos, peixes, camarão, para biodiesel, né? Para fertilizantes orgânicos, além de outros fins que a gente já falou, que estão mais presentes no dia a dia, como para a indústria de higiene e limpeza, né? Que são as saboarias. Agora é importante. Agora, qual que é essa questão agora da exportação? Da exportação. Né? Um produto que já está consolidado, o Brasil está consolidado? O Brasil está se consolidando na exportação, Marcelo. 95% hoje do que o Brasil exporta são produzidas por associados à Abra. É um número já bem expressivo. Muito expressivo. Mostra a importância da própria associação. Né? Sim. E uma outra coisa 80% da produção nacional está filiada à Abra. Hoje a gente exporta para alguns países. Principais destinos são Vietnã, Bangladesh, Chile, Argentina, Moçambique, África do Sul, Itália, indo as gorduras. Estamos também trabalhando para a abertura de novos mercados, estamos pleiteando agora Tailândia e China, que são grandes consumidores dessa matéria, desse produto, né, das farinhas e das gorduras. E uma coisa bem interessante, Marcelo, aqui, o Brasil começou a pensar em exportação em 2012. Né? Aí a gente conseguiu um convênio junto à Apex Brasil, que tem por objetivo a construção da imagem deste produto, fazendo a promoção comercial no exterior. É importante, parceria forte mesmo, né? Não, parceria fortíssima, fortíssima. Respeitada no mercado. Sim, e que hoje funciona muito bem. Ela funciona em prol do produtor. Isso é importante. Agora, Kátia, quando se fala em reciclagem, já nos vem em mente aí, né, a ligação com a sustentabilidade e o meio ambiente. Qual é a importância do setor, então, para a preservação ambiental? A gente vem desde o começo já mostrando isso. Né? Pois é. Se a gente pensar em sustentabilidade, a gente vai estar falando em preservação do meio ambiente e nas necessidades sociais e econômicas, né? Hoje, o setor traz alguns benefícios, como a diminuição de aterros sanitários, porque, vamos lá, para onde vão esses produtos que a gente transforma? Se não viesse para reciclagem animal, ele ia para onde? O destino ia ser aterro sanitário. E aí a gente sabe tudo o que acontece num aterro sanitário. Não dá conta já do que vem da cidade, né? Imagina essa parte. Já não dá conta do que nós homens produzimos no dia a dia, né? E aí, para o aterro sanitário, isso é 70% menos de emissão de dióxido de carbono. É importante, é um cálculo muito grande realmente. Sim. Eu evito também o contágio de lençóis freáticos, de disseminação de doenças, pragas. Porque, vamos lá, se eu tenho uma carcaça, logo vem um urubu, vem um rato. Esses animais depois voltam. São disseminadores. Sim, e eles vêm para a cidade. Hoje os aterros estão quase que localizados dentro das grandes cidades. Então, essa é uma preocupação. E uma outra coisa é a agregação de valor.
Um produto que poderia ser jogado fora, agora ele se transforma em novos produtos, gerando, claro, que divisas para o país. Agora, Kátia, as farinhas e gorduras de origem animal produzidas pelo setor são seguras? São, Marcelo, são muito seguras. Os produtos são cozidos a alta temperatura, o suficiente para controlar todos os tipos de bactéria, ou a maioria das conhecidas, né? E uma outra coisa, Marcelo, nós somos fiscalizados. A gente não produz ou não processa uma matéria-prima de qualidade ruim. Os produtos, a gente pode dizer que eles são frescos. Eles são processados em até 24 horas após o abate. Com toda a tecnologia que tem hoje no mercado. Né? Com toda a tecnologia disponível no mercado. E uma outra coisa, nós somos fiscalizados pelo Ministério da Agricultura, nós somos fiscalizados pelos consumidores, tanto nacionais quanto internacionais. Nós estamos sempre recebendo, além das auditorias do nosso país, a gente ainda é fiscalizado sobre leis de outros países. Isso é importantíssimo, sim, então, né? Sim. Agora, Kátia, vamos falar um pouquinho também da atuação da ABRA, né? Importante, a Associação Brasileira de Reciclagem Animal. Quando é que surgiu e qual é a importância dessa entidade para o setor? Nós somos uma entidade bem nova, né? Foi fundada em 2006, Marcelo. Né? Por uma necessidade de um grupo de empresário, eles sentiram a necessidade de melhor organizar o setor. O setor estava crescendo, se desenvolvendo, mas precisava conseguir uma representatividade junto ao governo. Precisava dessa representatividade, Sim. Né? E aí foi criada a ABRA com o objetivo de representar o setor junto aos órgãos de autoridade. Como representar junto ao Congresso, representar junto ao Ministério da Agricultura, incentivar a criação de políticas públicas para o setor. Esse é o grande objetivo hoje da ABRA, que é divulgar o setor, mostrar para a sociedade que a gente existe e o que precisa ainda ser feito. Hoje, Marcelo, se a gente olhar, né, igual você começou, pouquíssimo conhecido, nós estamos presentes, mas a gente ainda não conseguiu construir para a nossa sociedade uma imagem. Que a sociedade olhe para o setor como sustentabilidade na hora que identificar o setor, né? Sim. E outra coisa, né? A ABRA é um serviço de utilidade pública. O associado da ABRA faz um serviço de utilidade pública. Para onde iria os produtos? Ou a sobra, vamos chamar de o que fica do abate? Para onde iria isso? Tá certo. Agora, Né? Kátia, quais são os projetos, digamos assim, aquilo já foi para a tela em relação à capacitação? Isso é importante para o setor? Sim, é muito importante para o setor. Essa capacitação que está na tela, Marcelo, já é a 8ª capacitação que nós vamos realizar. Ela está dentro de um programa maior que se chama ABRA Aqui Tem Qualidade, que é um programa voltado para o desenvolvimento do setor. Né? E aí nós temos, já vamos estar realizando a 8ª capacitação e fica aí um convite para todos. Né? Até a 7ª nós já tínhamos mais de 150 profissionais capacitados. Nós estamos também focados no desenvolvimento de um selo de qualidade. E a 8ª capacitação vai acontecer agora em Campinas, de 8 a 11 de agosto, e as inscrições estão abertas. E maiores informações pode entrar no nosso site, abra.ind.br. Tá certo, tá dado o recado nessa parte, né, Kátia? Então nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta o nosso assunto é o grupo de trabalho criado para tratar da destinação de carcaças nas propriedades rurais, um tema que afeta diretamente os produtores. Voltamos já. No primeiro bloco, nós falamos sobre o setor de reciclagem animal, contando um pouco da história e do mercado. Agora, vamos falar sobre um dos principais desafios na produção de bovinos, suínos e aves, o destino dos animais que morrem na propriedade. Falta legislação para que os produtores possam ter alternativas modernas e com lucratividade. Estamos conversando com a gerente de gestão e projetos da ABRA, Kátia Macedo, está aqui com a gente. Kátia, no primeiro bloco nós demos uma dimensão da importância desse setor, né? Um pouco da história, um pouco deste mercado. Agora,
temos que falar também dos desafios. Quais são os desafios hoje para esse setor tão importante para o Brasil? O maior desafio, Marcelo, é sermos reconhecidos como sendo um setor de utilidade pública, tanto pela sociedade como pelas autoridades, né? Um outro grande desafio que nós temos é a construção de uma imagem do setor, né? É conseguir mostrar para a sociedade quem somos e o que fazemos e tirar alguns mitos. Dentre esses mitos que a gente produz produtos com péssima qualidade. Isso não é verdade. A gente só processa matéria-prima que tenha boa qualidade e que seja aprovada para isso. Tá certo. Dentro desse desafio também tem essa outra questão, né? Isso que até é uma solução do problema para o produtor rural e para toda a cadeia, né? Que o setor Marcelo, pode entrar como uma alternativa de solução, que é essa questão da destinação das carcaças de animais mortos nas propriedades. Foi criado, Kátia, um grupo de trabalho para discutir o problema. Como é que está funcionando este GT? Foi criado um grupo nomeado pelo Ministério da Agricultura, composto de 4 entidades: Abra, CNA, Fonesa, que é o Fórum Nacional Fórum dos Nacional Executores de Sanidade Animal, né? Isso, e pelo próprio Ministério da Agricultura, que é quem está com a coordenação do grupo. Agora, em que ponto está essa discussão dentro deste grupo de trabalho que tem essa missão tão importante? Hoje nós estamos estudando como o mundo faz, né? Nesse momento a gente está vendo quais são as alternativas, quais são as tecnologias, o que é aplicável, o que não é. E esse grupo tem uma grande preocupação, que é prever todas as tecnologias existentes. Não deixar nenhuma tecnologia de fora, para que o produtor possa tomar a melhor decisão para o negócio dele. Escolher o que é melhor para ele, né? Do que Sim. ele está fazendo na propriedade. Né? Sim. Tem que ter, acho que é um direito do produtor ter essa alternativa, né? Essas alternativas para que ele possa escolher. Agora, a regulamentação do uso de carcaças de animais mortos vai contribuir para a sanidade animal e quais são as tecnologias usadas hoje? Vai contribuir sim, Marcelo. A gente imagina que vai diminuir em muito alguns problemas que o produtor rural tem hoje. Dentro desses problemas, com a questão de área para a destinação disso. As principais tecnologias hoje é o enterramento, o incineramento e a compostagem. Agora, se o setor de reciclagem animal se tornar mais uma alternativa para o produtor, quais vão ser os benefícios? O principal benefício que eu vejo é o produtor rural poder tomar a melhor decisão para ele, né? Se eu passar mandar essas carcaças para fora da minha propriedade, eu não vou ter alguns problemas ambientais, me diminui o consumo a utilização de mão de obra, vai melhorar o meu solo, que em alguns casos já pode estar muito cheio, né? Porque o enterramento gasta um grande espaço. Isso eu acho que vai ser e depois pode vir a ser também, Marcelo, uma fonte de recurso para o produtor. Uma renda a mais, né? Uma renda a mais. O animal que morre hoje dentro da propriedade, imagina, se eu enterro, eu estou enterrando dinheiro, né? Porque o animal é dinheiro. Proteína. Eu estou enterrando proteína, ele é dinheiro. Para o produtor, ele é dinheiro, porque é o que ele vende. É importante dizer que são mortes naturais, é interessante frisar nesse ponto, né, Kátia? Sim, nós não estamos falando de mortes que tenham sido feitas por algum episódio, né, de doenças. Nós estamos falando de mortes muitas vezes por manejo, ou por falta de uma energia, ou por causas naturais mesmo, Marcelo. Agora, nesse ponto é interessante. Agora, o que mudaria para as empresas de reciclagem, para o setor? Aumentaria a disponibilidade de matéria-prima. As nossas indústrias estão todas preparadas para assumir essa matéria-prima, né? Então, na prática, para a indústria muda o aumento da matéria-prima. A oferta de matéria-prima. A oferta de matéria-prima. E de qualidade, né? Sim, de qualidade. Porque, com certeza, o nosso Ministério da Agricultura não vai permitir que seja processado uma matéria que não seja de alta qualidade. Agora, qual seria a destinação final desta matéria-prima que viria, então, das carcaças de animais mortos nas propriedades, Kátia? Essa destinação, Marcelo, vai ser ainda discutida pelo grupo, né, e vai ser apresentado no documento final
todas as alternativas possíveis e vai caber ao nosso Ministério da Agricultura dizer para onde pode ir. Então essa é uma resposta que ainda não está pronta. Que ainda está sendo trabalhado. Então, ainda está sendo trabalhado. E o que se espera então desse grupo de trabalho? A gente espera que ao final, né, do tempo, dos 3 meses, que é o tempo de vigência desse grupo de trabalho, que a gente tenha uma proposta contemplando todas as alternativas possíveis para o processamento, dentro e fora da propriedade, de destinação correta. Então a gente espera ter este documento para entregar ao Ministério da Agricultura, para que em cima deste documento o Ministério possa regulamentar e normatizar essa destinação e esse processamento. É um divisor de águas. Agora, sim, em outros países, né, como é que funciona a destinação de animais mortos nas propriedades? Se falarmos da comunidade europeia, é obrigatória a retirada desses animais de dentro da propriedade. Se falarmos em países como, por exemplo, os Estados Unidos, já não é obrigatório, é mais uma opção para o produtor. O produtor toma a decisão do que ele vai fazer. E eles já montaram todo um processo, né, que funciona bem, né? Sim, já fazem isso há muitos anos. Na realidade, se pararmos para pensar, o Brasil ainda está um pouco atrasado, vamos dizer assim, porque hoje a gente não temos à disposição, né, dispositivos de normas que nos permita fazer. Então, não é feito. Então, o produtor deixa de ter mais uma oportunidade, não podendo mandar esses animais para as indústrias de reciclagem animal. Como é importante ter uma legislação, né? Como você falou, em outros países, porque aí o que acontece? Nos outros países é de uma forma tão natural que nem se para pensar. Ele acontece ao natural no processo do dia a dia do produtor. Sim, acontece no dia a dia do produtor e é regulamentado. Tem lei, tem vigilância, tem regra. Segurança. E com isso eu tenho segurança. O que o Brasil quer é justamente isso, é ter todas as opções com legislação, com fiscalização e com segurança. Agora, existe um projeto piloto chamado Recolhe, né, que está em Santa Catarina. Como está funcionando esse projeto? Esse projeto piloto, Marcelo, ele foi um consórcio entre 3 grandes grupos, né, a FAS, a Farol e a Fuga Couros. Eles disponibilizaram uma unidade, pararam uma unidade com o processamento normal, fizeram uma grande reforma nessa unidade, e em parceria com a SIDASC, que é o órgão de defesa animal isso, lá de Santa Catarina, né? E outras entidades, né, como o Embrapa, por exemplo, e estamos fazendo os testes de como melhor funciona no Brasil, né? Estipulando como é que é a coleta desses animais, quais animais podem ser coletados, como é que é o processamento, qual que é o destino da matéria-prima, né, depois de processado, para onde vai essa farinha, para onde não vai. Está sendo feito todos os testes para que, quando implementado e quando sair uma legislação no país, seja feito com muita segurança e, principalmente, levando em consideração as nossas características, né? Que as características do Brasil são características bem distintas. Nós temos climas frios, nós temos quente. Como é que é a conservação dessa matéria-prima? Vai ter que ser refrigerado, vai ter que ser congelado, vai ir para a indústria de forma natural, né? Sem passar por nada disso. Qual que é o tempo que esse animal morreu, até o tempo que ele entra na indústria? Então está sendo feito como um projeto piloto mesmo. É um projeto estudo, vamos assim dizer. Agora, é um desafio para os técnicos e tudo mais, porque é nesse teste que vai se entender o que é melhor, qual é o melhor processo, qual é o melhor caminho para ter toda essa segurança. Sim, é um desafio. E um desafio que tem sido vencido dia a dia, né? Como é que eu vou recolher um boi, por exemplo, que morreu ao pasto? Eu vou arrastar? Eu posso tocar nesse boi? Não posso? Eu vou ter um guincho que vai levantá-lo até colocar num caminhão, porque nós estamos falando de um animal grande. É diferente da gente falar, por exemplo, de uma ave, né, que é fácil de se pegar, é fácil de tirar de dentro da propriedade. Então, esse projeto está prevendo tudo isso. Que hoje é um grande desafio, né? O produtor não sabe o que fazer, realmente, quer dizer, tem pouca alternativa hoje para ele no mercado, Kátia. Não, muito pouca alternativa, porque se a gente pensar em enterramento,
olha o custo que pode ser para o produtor. Incineração, a gente precisa de grandes fornos. Hoje esse tema tem que ser tratado dentro da propriedade. Então ele é um tema que tem que ser resolvido da porteira para dentro. De uma forma tranquila e com menos custo e mão de obra, principalmente. Sim. Né? A opção vai ser que o produtor vai poder entregar isso para uma indústria com controle, com rastreabilidade, com segurança, né? E pode até vir a ser mais um ponto de controle da nossa vigilância sanitária. Tá certo, eu agradeço a participação da gerente de gestão e projetos da Associação Brasileira de Reciclagem Animal, Kátia Macedo. Muito obrigado, tenha um bom dia. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigada.